O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Todo aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos serão recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus, ele faz essa afirmação: eu sou a videira verdadeira. Quando um israelita ouve essa afirmação, ele compreende com muito mais profundidade. Por quê? Porque ele está mais acostumado com a imagem da videira, porque Israel, ele está mais acostumado com a realidade da videira, e Israel, já no Antigo Testamento, era comparado a uma videira, só que é uma videira que tinha dado uvas amargas, a uma videira que não tinha dado frutos abundantes. Então Jesus vem e diz: eu sou a videira verdadeira, de modo que o israelita já compreende de imediato. Então ele é a videira que dá frutos doces e abundantes. E ele é a videira de quem? Do Pai. Então aqui, meus santos, esta primeira afirmação: Jesus é a videira do Pai. Jesus dá uvas doces e abundantes. Por quê? Porque em tudo ele faz a vontade do Pai. Porque ele é dócil à vontade do Pai. Porque ele ama a vontade do Pai. Porque ele não se apega a si mesmo, mas apega-se ao Pai. Então aqui é o primeiro critério para que nós possamos dar frutos doces e abundantes. Este desapego de si, este santo apego à vontade de Deus, esta vontade, este empenho de fazer a vontade de nosso Senhor. Pois bem, mas continuemos. Jesus então diz: eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. Isto é, aquele que não está disposto a se unir a Cristo, mas percebe que aqui não é apenas uma união frágil, é uma união que acontece na graça, mas também na vontade. Que você pode dizer: ah, padre, mas eu sou batizado.
Consequentemente, eu já estou unido a Cristo. Sim, isso é verdade, mas você compreende muito bem que se você não for unido na graça, na sua vontade, na sua docilidade à vontade de Deus, você, embora sacramentalmente unido a Cristo, porque você seja um batizado, mas você produzirá frutos verdes, uvas verdes e amargas, será um galho sem serventia alguma. Pois bem, então Jesus continua: todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, ele o poda, para que dê mais fruto ainda. Meus irmãos, a videira, ela tinha que ser podada. Eles limpavam a videira para que no próximo ano ela desse mais frutos, porque se ela não fosse podada, no próximo ano ela daria menos frutos, e se ela não fosse podada, no outro ano ela daria menos frutos, e se ela não fosse podada, chegaria o tempo em que ela produziria apenas folhas. Só que a poda é sempre uma violência, a poda é sempre um sofrimento, a poda é, vamos usar uma imagem mais aplicável a nós, são as correções de Deus, são as ações de Deus que nos colocam novamente no caminho para que nós possamos produzir bons frutos e frutos abundantes. Meus irmãos, muitas vezes nas nossas orações, nós pedimos a Deus que Ele nos livre de dificuldades, nós pedimos a Deus que Ele nos livre de sofrimentos, nós pedimos a Deus que nos livre de doenças, nós pedimos a Deus que nos livre de cruzes. Mas quando é que nós iremos aprender a pedir a Jesus que Ele misericordiosamente nos pode, que Ele nos limpe dos nossos apegos, mesmo que isso nos faça sofrer? Percebe aqui, meus santos, esse desejo de: Senhor, eu quero produzir todos os frutos que vós quereis que eu produza, eu quero produzir uvas doces, e se para isso for necessário, e necessário será, e se para isso for necessário que eu seja podado, poda-me, Senhor, corrige-me, Senhor, para que eu possa produzir os frutos pensados por vós, desejados por vós. Então percebe que quem isso reza não é alguém que está apegado à sua vontade, que quer atingir as suas metas e realizar os seus sonhos. É alguém que quer fazer a vontade do Pai. Quando nós olhamos para Jesus, nós não vemos alguém procurando os seus interesses. Ele disse que Ele veio à terra procurar os interesses do Pai. A minha vontade é fazer a vontade do Pai. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós iremos, daqui a pouco já iremos dar esse próximo passo. Jesus, a videira, o tronco no qual nós estamos pregados, Ele procurou em tudo a vontade do Pai, Ele procurou o objetivo do Pai, Ele procurou satisfazer o coração do Pai. Então, se nós queremos ter comunhão com esta videira, se nós queremos estar grudados neste tronco, nós precisamos ter um coração semelhante ao dele. Para que nós sejamos alimentados da mesma seiva, o Espírito Santo, nós precisamos a Ele estar grudados, precisamos fazer comunhão com Ele. Então percebe, meus santos, que a nossa oração, ela precisa ser mudada. Nós precisamos nos colocar diante de Deus e dizer com as nossas palavras: Jesus, eu tenho tanto medo das tuas podas,
eu tenho tanto medo da correção, eu tenho tanto medo da cruz, mas eu creio, Senhor. Uma coisa são os seus afetos, eu tenho medo das podas, eu tenho medo das correções, eu tenho medo da cruz, mas tudo isso são os nossos sentimentos. Mas aí vem a fé, mas eu creio, Senhor, aí vem a verdade, eu creio, Senhor, no vosso amor. Por isso, poda-me, corrige-me, crucifica-me junto a ti. Percebe? Uma coisa, o primeiro ponto se baseia nos sentimentos, os meus medos, as minhas fragilidades devido aos meus sentimentos. Mas a outra súplica é fundada na fé. Poda-me, Senhor, porque eu sei que ser podado é bom, embora eu sinta que ser podado é mal. Corrige-me, Senhor, porque eu sei, a verdade contemplada na fé, que ser corrigido é bom, porque Deus é bom, e quando Deus nos corrige é para o nosso bem. Deus nos ama, e quando Ele nos poda é para que nós produzamos frutos. Então corrige-me, Senhor, poda-me, Senhor, crucifica-me, Senhor, porque não há salvação sem cruz. Da mesma maneira que a salvação entrou no mundo por meio da cruz de Cristo, nós alcançaremos a salvação de Cristo, deixando-nos com Ele crucificar. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mas não é carregar uma cruz para dar para um outro, mas é a cruz na qual eu serei crucificado, para por meio da qual eu ser ressuscitado. Então os seus sentimentos dizem não, mas a sua fé diz sim. Eu quero, Senhor, eu quero ser podado, eu quero ser corrigido, eu quero ser crucificado, e isso eu peço, porque eu sei que tu me amas, porque eu sei que Deus me ama. Eu sei que Ele vai me corrigir, porque isto é um pedido de filho. O escravo, diz a palavra de Deus, não é corrigido, mas o filho é corrigido porque ele é amado. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, todo ele, vou ler aqui apenas 3 versículos, os versículos do 5º ao 6º, e depois o versículo 11, Hebreus capítulo 12, os versículos do 5º ao 6º, e depois o versículo 11. Meu filho, não desprezes a repreensão do Senhor, nem desanimes se Ele te repreende, pois Deus castiga aqueles que ama e açoita aqueles a quem reconhece como filhos. Então quando Deus nos poda, é porque Ele nos ama e quer nos salvar. Se Deus não nos poda mais, é porque não temos mais jeito. Se Deus não nos poda mais, é porque o galho já se desprendeu do tronco, já estamos secos e prontos para ser queimados. Mas se Deus nos poda, é um bom sinal. Se Deus nos corrige, é um bom sinal. Então se você olha para a sua vida e não vê que Deus tem podado você, que Deus está podando você, isso não é um bom sinal. Ou você já está tão santo, tão santo, tão santo, tão santo, que já está perfeitíssimo, ok? Ou você, meu santo, está tão ruim, tão ruim, tão ruim, tão ruim, que as graças de Deus já não tem mais acesso ao seu coração. Então o autor da carta aos Hebreus, ele diz, olha, quando você é corrigido, isso é bom, porque Deus corrige os filhos a quem ama. E aí vem o versículo 11, Hebreus, agora, capítulo 12, versículo 11. Nenhuma correção, quando é aplicada, é agradável, ela dói, porém mais tarde, ela produz frutos de paz e justiça. Na hora, aquilo aos nossos afetos é desagradável, mas depois os frutos são abundantes.
Vamos ouvir de novo. Mas todo ramo que dá fruto, ele poda, ele limpa, para que dê mais frutos ainda. Aí Jesus continua: permanecei em mim. Eu estou aqui até usando a imagem do círio, que é uma imagem de Cristo ressuscitado. Pois bem, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar frutos, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos, e sem mim nada podeis fazer. Meus irmãos, Jesus não diz: sem mim não sereis santos. Jesus não diz: sem mim não sereis perfeitos. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. A mínima boa obra que nós realizamos é fruto, é ação da graça de Deus no nosso coração. Um pensamento, um bom pensamento, um desejo de corresponder mais à graça de Deus, é fruto da graça de Cristo em nós. É graça de Cristo ressuscitado em nós. Então nós precisamos pedir a nosso Senhor que aumente cada vez mais a nossa consciência da dependência de Deus. Que nós não nos esqueçamos de que nós dependemos de Deus. Porque se nós tivermos essa consciência, sem Jesus, eu serei um pai desgraçado. Sem Jesus, eu serei uma mãe desgraçada. Eu não terei nada de bom para os meus filhos. Sem Jesus, não é que eu serei um padre meia boca. Sem Jesus, não é que eu não serei Padre Pio. Não é que eu não serei São João Maria Vianney. Sem Jesus, eu serei um padre desgraçado e desgraçante, que causa desgraças. Entende? É isso. Não é que sem Jesus eu não serei perfeito. Sem Jesus, nada eu posso. E tudo aquilo que eu posso sem Jesus é pecado, é desgraça, é maldade. Então, quando eu tomo consciência disso, eu procuro então me grudar a Jesus, nele permanecer cada vez mais, nas minhas orações, na minha oração pessoal, na comunhão. A comunhão eucarística, ali eu recebo o vinho da videira, a seiva da videira. Ali, mais do que nunca, eu estou unido a Ele, e eu poderei então viver cada vez mais da vida dEle, e produzir cada vez mais frutos à semelhança dEle. Meus irmãos, nós precisamos ter mais consciência disso. Isto é, deixa eu dizer de uma maneira mais cristã, nós precisamos ter mais fé nesta verdade. Sem Jesus, eu não posso nada. Sem Jesus, eu não farei nada de bom. Não é que sem Jesus eu apenas não me salvarei. Sem Jesus eu não apenas não me salvarei, mas como eu serei instrumento de perdição para muitas pessoas. Então eu preciso rezar ainda mais. Eu preciso suplicar ainda mais a nosso Senhor, que Ele aumente esta fé em mim, porque quanto mais consciente eu estiver de que Jesus eu necessito, mais Jesus eu buscarei. Eu levarei mais a sério a minha vida de oração. Eu aceitarei mais alegremente as podas que Deus me concede. Que quantas vezes, quando Deus vem nos corrigir, quando Deus vem nos repreender, quando Deus vem nos podar, nós nos rebelamos e nos comportamos como escravos que não creem na bondade do seu Senhor. Mas quando nos comportamos por fé, como filhos, aquela poda tem um efeito infinitamente maior
na nossa vida. Por quê? Porque eu sei que é Deus que misericordiosamente está me corrigindo, está me podando, para que eu possa dar mais frutos na minha vida. Peçamos, meus santos, nós estamos hoje no segundo dia da nossa novena em honra a Nossa Senhora de Fátima. E a mãe, ela sempre tem essa característica na família. Quando o pai é mais firme com o filho, vem a mãe e diz: meu filho, o seu pai fez isso, o seu pai disse isso, o seu pai proibiu isso, porque você está precisando. E a mãe, com conselhos amorosos, ela abre os olhos dos filhos para que veja. A verdadeira mãe faz isso, para que o filho veja a bondade do pai, mesmo naquele rigor. Pois bem, peçamos a Nossa Senhora que ela abra os nossos olhos espirituais, para que nós vejamos cada vez mais que Deus é bom, que Deus nos ama, e que tudo aquilo que Deus faz, que possa nos causar, como diz aqui a carta aos Hebreus, tristeza, dor ou sensação desagradável, que nós vejamos que isso é fruto do amor de Deus, do cuidado de Deus, de modo que a Virgem Maria, abrindo-nos os olhos à bondade de Deus, nos ensine a amar a Deus cada vez mais e a crescer cada vez mais no seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.